Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula aqui de porcentagem, nós vamos ver então uma diferença interessante, tá? Uma relação importante na diferença entre aumento e desconto e de que forma a gente pode calcular isso de maneira bem rapidinha nas nossas questões que aparecem no Enem, no vestibular, no concurso, em vários tipos de contexto, tá? Primeiramente, na hora de falar de aumento e desconto, essa aula fala sobre o seguinte: o que acontece quando você dá aumentos e descontos sucessivos, tá? Por exemplo, assim, você pega um produto, dá 20% de desconto e depois você aumenta em 20%. Será que ele volta para o preço original? É isso que a gente vai analisar. Mas para isso, eu preciso que a gente preciso discutir aqui com vocês algumas formas de calcular de maneira direta um aumento e um desconto, tá? E isso é bem importante para nos poupar muito tempo. Então, por exemplo, assim, ó, imagina que você está trabalhando todos os meses, você tem um salário e o teu chefe te dá 10% de aumento. Como é que tu pode calcular isso de forma direta, né? Então, olha só, se você ganha 10% de aumento, como é que a gente pode calcular isso de forma direta? 10% de aumento, pessoal, é o 100%, que é o teu salário normal, mais 10%. E o que a gente vai fazer com isso? Você vai calcular quanto é que é 110% do teu salário, de qualquer produto ou de qualquer contexto que seja. Tá? Então, se ele fala no contexto aumento de 10%, você vai calcular 10% mais 100, 110% daquele produto, diretaço, ok? Se a gente vai falando, por exemplo, num aumento de 30%, né? Como é que a gente vai fazer para calcular isso de forma direta? Tudo no seu estado original é 100%, mas com aumento de 30%, a gente vai calcular, então, pegar esse produto e multiplicar ele por 130% direto. A gente consegue fazer muita coisa de forma prática pensando assim. E se ele te der um aumento de 450%, imagina só que maravilha isso. 450%, então, ó, é 100%, que é o estado original, seja lá o que for, mais 450%. Basta você multiplicar, então, o produto ou salário, seja lá o que for, por 550%, ok? E o desconto? Como é que a gente faz para enxergar o desconto mesmo, né? Vamos lá. O desconto é um pouquinho diferente, tá, queridos? Na hora de a gente falar do desconto, o que vai acontecer? Todo produto por si só é 100%, mas a gente vai subtrair o valor descontado. Então, imagina que você entrou numa loja, hoje é teu dia de sorte, e ele falou, olha, nossas calças aqui, elas estão com 20% de desconto. Como é que a gente pode fazer para calcular isso? Jeito clássico, calcular 20% do preço da calça e subtrair do valor original. O que a gente vai fazer aqui é um pouquinho mais rápido, tá? A gente vai pegar o 100% que é a calça, tirar 20% e nós vamos calcular direto 80%, tá? Então, olha só, o que é esse 80%? É o seguinte, se o cara da loja te deu 20% de desconto, o que você vai pagar da calça é 80%. E a gente vai calcular direto o que você vai pagar. Certo? Se eu te der, então, 60% de desconto numa jaqueta, seja lá o que for, né? O que eu vou calcular de forma direta, tá? É 100% menos 60%. O que eu vou pagar da jaqueta de forma direta é 40% vezes aquele determinado produto. Ok? Vamos ver alguns exemplos em que esse tipo de raciocínio nos poupa muito tempo e nos salva de alguns pega-ratões, tá? Trouxe um problema aqui para vocês muito especial, que diz aqui o seguinte: qual é o valor final de uma camiseta cujo preço original, vamos circular aqui, ó, o preço original é R$100, tá? Após sofrer um desconto de 10%, e posteriormente um acréscimo de 10%. Olha que interessante, o vendedor da loja deu um desconto de 10%, depois ele mudou de ideia e deu um acréscimo de 10%. Qual que é a nossa expectativa, tá? A gente pensa que essa calça vai acabar voltando para o valor original, né? Ela vai voltar a R$100. E a gente vai tomar um certo cuidado aqui. Vamos resolver essa questão de várias formas diferentes, tá? Então, olha só, eu vou pegar o valor da calça, que é R$100, eu quero saber, então, o que vai ser um desconto de 10% sobre R$100, desconto D. Então, é 100 vezes. Como é que eu faço para trabalhar com desconto, né? Num desconto de 10%, pessoal, é 100 menos 10. Isso aqui vai dar 90%. Então, ó, o preço da calça vezes 90%. Porque aqui eu tenho um desconto de 10%.
Agora, posteriormente, eu coloquei um acréscimo de 10%. Então, o que eu vou fazer aqui? Se a calça sozinha é 100%, com acréscimo de 10%, a gente tem aqui 110%. Então, ó, vezes 110 sobre 100. E vamos multiplicar isso daqui. Vamos ver onde é que a gente vai chegar, tá? Então, ó, é 100 vezes 90%, né? Quanto é que vai dar 90%? É 90 sobre 100. Vezes. E quanto é que é 110%? É 110 sobre 100. A gente pode fazer alguns cortes aqui bem bons, né? O que dá para cortar aqui, ó? Dá para cortar esses dois zeros aqui de baixo com esses dois aqui de cima, tá bom? O que mais dá para cortar? Esse zero com esse e esse com esse aqui. O que sobra para nós aqui como resultado, então? 9 vezes 11, que vai dar 99. Olha só que interessante. A calça, então, que custava R$100, quando eu tiro 10% e depois coloco 10%, ela não volta para R$100, ela custa R$99. Porque quando a gente trabalha com descontos e acréscimos sucessivos, né, aumentos sucessivos, esse tipo de problema acontece. Essa é uma forma prática de resolver o problema, mas é importante que você entenda o que está por trás disso, tá? Vamos lá. Vamos ver por partes bem direitinho isso daqui. Olha só, primeiro a minha calça custava R$100, né? E o que aconteceu no meu primeiro processo? No primeiro processo foi muito legal. Eu fui lá e dei um desconto de 10%, tá? Um desconto de 10%. Tá, mas o que é 10% de 100, né? 10% de 100 é fácil de calcular. 10% de 100 é 10. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Se eu te dei um desconto de 10%, né? Eu tirei R$10 de 100. Então, para quanto que a minha calça passou? Ó? 100 menos 10, ela passou a custar R$90, ok? Agora a gente vai falar do aumento. Então, o que aconteceu? Depois que eu dei um desconto, eu fui no seguinte momento e eu dei um aumento de 10%. Mas qual que é o grande problema, pessoal? Isso aqui é muito importante. Agora, nota que eu não dei 10% de aumento sobre o valor inicial, sobre o valor original da calça. Eu dei 10% de aumento sobre os 90. Isso que é importante, ó. E 10% de 90 é 9. Então, quando eu coloco 10% sobre 90, de 90 ele vai passar para 90, né? A gente vai somar 9, ele vai passar para 99, tá? Então, esse é o motivo do porquê, quando a gente tem aumento e desconto sucessivo, esse tipo de situação ocorre. Tudo bem? Então, essa técnica ela é bem importante, tá? Para a gente interpretar e cuidar. A grande pergunta é, 10% de quem? Tá certo? Eu quero colocar aqui mais um exemplo para vocês, que é bem interessante, tá? Uma questão adaptada da URGS, certo? O que ocorre com a área de um quadrado cuja base foi reduzida em 20% e a altura aumentada em 30%? Então, olha só, percentual e porcentagem junto, pessoal. Olha que importante, né? Vamos lá. A gente tem um quadrado, tá aqui o nosso quadradinho, tá? Que ele tem uma base, a base original dele, a gente pode dar um valor para ficar bem fácil, tá? Vamos dizer que a base dele é 10 e a altura dele é 10. Se é um quadrado, tem os lados iguais, ok? E a área do quadrado é fácil de calcular. 10 vezes 10, que vai dar 100. Esse aqui é o tamanho, a área do nosso quadrado. Agora a gente vai olhar para o nosso quadrado transformado. Como assim? A gente vai fazer um quadradinho aqui embaixo um pouco diferente, mas com as características do nosso problema. O que aconteceu com esse quadrado, então? Ó? Lembra, né? Vamos voltar lá para o enunciado. Ó. A base foi reduzida em 20% e a altura aumentada em 30%. Então, vamos lá. A base foi reduzida em 20%, teve um desconto de 20%. Então, imagina que é uma calça, né? Se teve desconto de 20%, quanto é que você vai pagar, né? Você vai pagar 80% da base original, que era 10. E a altura que foi aumentada em 30%, né? Se ela foi aumentada em 30%, o que era 100 agora virou 130% de... A altura original do quadrado era 10. Ok, vamos aos cálculos. 80% de 10 é 80 sobre 100 vezes 10.
tá? A gente pode cortar um monte de zeros aqui, o nosso resultado vai dar 8. Esse aqui é bem fácil de fazer. E 130% de 10, hein? Quanto é que vai dar? 130 sobre 100 vezes 10. A gente cortando zeros, nós temos o resultado 13. Como é que vai ficar, então, a nossa nova área do quadrado, né? A área do quadrado, que é base vezes altura, vai ficar 8 vezes 13. 8 vezes 13, que vai dar 104. Então, olha que interessante, né? O nosso quadrado original, que tinha área 100, ele passou para 104. O que significa isso, né? Que a nossa área, então, ela teve um aumento, nessas transformações, ela teve um aumento de 4%, ok? Um aumento de 4% em relação ao estado inicial, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tentem fazer as questões, até a próxima e um grande abraço para vocês.